Viajar pelo mundo é o sonho de muita gente. Conhecer cenários paradisíacos e lugares especiais é uma realidade para o nosso convidado do Fotometria de hoje, Cristiano Xavier. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado. Me conta, você largou mesmo a odontologia e foi para fotografia? Como que foi? Foi uma história interessante porque eu comprei uma câmera fotográfica para fotografar a odontologia, os casos clínicos que eu fazia no consultório. E a partir daí eu comecei a estudar a fotografia e acabei me apaixonando por ela e essa migração ocorreu gradativamente e acho que já tem quase 20 anos que eu sou exclusivamente fotógrafo. E você hoje trabalha só com expedições fotográficas? Hoje sim, mas durante os primeiros 15 anos, 12 anos aproximadamente, não. Eu sempre trabalhei com fotografia comercial. Eu tenho um estúdio aqui em Belo Horizonte, que eu ainda tenho o estúdio, apesar de usar pouco hoje em dia, mas ele foi destinado durante muitos anos à fotografia para agências de publicidade, fotografia gastronômica, fotografia de estilo, fotografia de gente, cosméticos, indústria. Então tudo isso destinado à fotografia comercial. Cristiano Xavier conta que todas as expedições são especiais, mas ele destacou as mais marcantes. Tive 3 expedições marcantes. Todas elas foram muito interessantes, mas que marcaram mesmo foi a primeira vez que eu vi a aurora boreal, que é uma experiência assim mágica, e a primeira vez que eu vi um tornado, que a gente tem essas expedições de caça aos tornados nos Estados Unidos, então aquilo para mim foi incrível, a adrenalina é muito forte. E ano passado, quando eu fui para a Patagônia pela 6ª vez, mas aí com um objetivo diferente, que era fotografar os pumas. E a gente tinha um guia que nos levava ao local onde os pumas frequentavam mais, e eu tive a oportunidade de ficar cara a cara com um puma, e ele vindo na minha direção, e eu com a câmera filmando, e ele foi vindo de olho na câmera, até o momento que eu não fiquei mais, eu peguei a câmera e saí fora, entrei no carro, e isso o coração já estava na boca, assim, então essas emoções, elas marcam. Qual o maior desafio de registrar a aurora boreal, assim? Olha, eu acho que o maior desafio é você estar no lugar certo, na hora certa. Porque para ver a aurora boreal, ela tem que acontecer, né? Você tem que ter um campo magnético e as explosões solares são fatores que permitem que você consiga visualizar a aurora boreal. E você precisa também do tempo limpo, sem nuvens. Então, se você consegue esses 2 fatores na mesma noite, você consegue ver a olho nu perfeitamente. E registrar fotograficamente, você vai usar a mesma técnica de fotografia noturna. Você precisa de um tripé e uma câmera que faça uma longa exposição. Essa longa exposição varia de alguns segundos, desde 3, 4 segundos até 30 segundos. Depende da intensidade da aurora. Quanto mais forte ela está, ela consegue ser fotografada com pouquíssimos segundos, 1, 2 segundos. Se ela for mais fraquinha, você precisa deixar mais tempo. Então a técnica é uma técnica relativamente simples. O difícil mesmo é você viajar para o extremo norte do planeta e conseguir, em uma daquelas noites, esses fatores que permitem que você veja a aurora boreal. Eu vi que você gosta muito de fotografia noturna. Por quê? O que tem de especial essa fotografia noturna? Eu acho que é o silêncio. O silêncio da noite, onde não tem ninguém, onde você consegue estar sozinho ali e visualizar aquilo de uma maneira diferente. Porque a noite ela é como se fosse uma tela em branco. Tudo aquilo está escuro, então eu posso interferir na cena com a minha própria luz. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, pintar a cena com a luz, isso seja uma lanterna ou seja flash, eu gosto mais até do flash do que da lanterna, e no fundo você tem o céu, seja com nuvem ou sem nuvem, ou só a Via Láctea. Então você tem o primeiro plano que eu interfiro nele com a luz e o fundo que é o céu estrelado. Eu gosto bastante. Qual é o público-alvo dessas expedições que você faz, assim? Olha, o público que a gente também começou a aprender durante o processo que a gente foi fazendo é o público que gosta de fotografia e tem a fotografia como hobby, não são profissionais, mas é um hobby sério. São pessoas que estudam, são pessoas que têm um equipamento bom e sabem fotografar e querem aprender mais e querem viajar para lugares onde muitas vezes é complicado se viajar sozinho, é melhor ser em grupo, fica mais em conta também, e tudo isso com orientação de um fotógrafo, sendo eu ou outro fotógrafo da One Labs, que é a empresa que a gente faz essas expedições,
esses profissionais vão direcionar as pessoas para uma fotografia cada vez mais específica e que os resultados são cada vez melhores. O fotógrafo conta como são definidos os locais das expedições. Primeiro a gente pesquisa sobre o lugar, há um interesse específico em determinados lugares, seja paisagem, seja vida selvagem, seja cultura, seja gente, seja tribos indígenas, seja a própria aurora boreal, seja os tornados, ou enfim. Existindo um objetivo específico, a gente começa a pesquisar sobre o local, sobre a melhor época do ano, sobre o regime de chuva, sobre enfim, todas as características geológicas e geográficas do lugar e atmosféricas, meteorológicas, para que a gente defina quando vai ser a primeira ida lá. E essa primeira ida eu vou sozinho, faço toda a pesquisa de campo, volto com as informações e a gente planeja a viagem com o grupo meses depois ou até um ano depois dessa primeira visita. E essas viagens duram em tempo, mais ou menos quanto tempo? Essas viagens, tanto a de pesquisa de campo quanto a da expedição? Normalmente a pesquisa de campo dura um máximo de 10 dias. A viagem em si depende do lugar, mas varia em torno de 7 dias. Em Lençóis Maranhenses, por exemplo, aqui no Brasil, que é uma viagem curta, até 15 dias em Madagascar, por exemplo, que é uma ilha da África, que você precisa realmente de mais tempo, porque é um lugar que tem menos logística de transporte, você demora mais para ir de um lugar para o outro, então isso estende a viagem um pouco. Então de 7 a 15 dias máximo. E qual que é o equipamento ideal para levar numa expedição assim? Tem algum específico? Olha, o equipamento ele varia muito pelo tipo de expedição. Se você tem uma expedição de vida selvagem, seja no Serengeti, na África, ou nos pumas da Patagônia, ou os tigres da Índia, você precisa de um equipamento que tem uma lente grande, uma teleobjetiva, para que você consiga fotografar o animal à distância. Se você vai fotografar, por exemplo, a aurora boreal, você precisa de um tripé, uma câmera que faça longas exposições e uma lente grande angular. E se você faz foto, por exemplo, é uma viagem de gente, cultura, uma coisa mais urbana, aí até o celular já começa a ter um fator interessante nessa fotografia, porque é um aparelho pequeno, prático, e que você consegue ser mais discreto com ele na hora de capturar as fotos. Então hoje em dia o celular é uma ferramenta importante, ele tem boa resolução, boa capacidade de treinar o olho da pessoa, principalmente com relação ao enquadramento. Ele não tem certas funções que são necessárias em específicas fotografias, mas tudo isso depende do objetivo da expedição. Cada um tem o seu equipamento. Cristiano acaba de lançar seu primeiro livro, o Magna, com imagens selecionadas que retratam, em grande formato, a magnitude da natureza ao redor do planeta. Considerado um dos maiores fotógrafos brasileiros de paisagens, há alguns anos, Cristiano fundou a Unilepse e vem se dedicando a expedições em que leva outros fotógrafos a lugares estratégicos para registrar obras-primas da natureza. Como que foi selecionar as imagens desse livro do Magna? Foi um trabalho que durou 2 anos e meio, assim, entre uma primeira seleção das imagens, esse livro, na verdade, ele é uma coletânea do meu trabalho. Como é o primeiro livro, eu acho que cabe muito bem a gente fazer essa coisa mais geral, uma coisa mais de coletânea de imagens da natureza de vários países onde eu já visitei. Então, assim, eu selecionei uma primeira leva de fotografias, depois fomos delimitando, essa pode entrar, essa não vai entrar. E aí, o processo, como ele durou muito tempo, e eu continuei viajando incessantemente, eu comecei a produzir outras coisas e fomos trocando as fotos. Então, assim, a gente chegou no conjunto de imagens que formam o livro, depois de 2 anos e meio, e foi difícil realmente. Você tirar uma foto do livro como se tirar um filho mesmo, assim, um pedacinho ali. Mas conseguimos chegar num conjunto interessante de peso que dá uma cara muito interessante para o livro. E quando surgiu a ideia desse livro, assim, você olhou e falou, quero fazer um livro, como que foi? Na verdade eu fui convidado há 2 anos e meio atrás pela dona da editora, que é uma grande amiga, Mônica Schalka, e ela, numa conversa, ela falou, você tem interesse de fazer um livro? Eu falei, sim, claro, todo fotógrafo acho que tem interesse de fazer um livro, mas eu só vou fazer o livro se for dessa maneira. Então eu coloquei algumas condições, e que essas condições realmente se realizaram, de ser um livro em formato grande, de ser um livro impactante, de ser um livro muito bem impresso, a qualidade gráfica melhor possível. E isso, aí ela comprou a ideia e saiu. E realmente ficou muito bom.
Além do livro Magna, as belas fotografias de Cristiano podem ser apreciadas em diversas mídias, mas o seu principal mercado é o da arte. O meu mercado realmente, ele começou com os quadros, vender obra de arte. Então a imagem que eu produzo, ela tem a ideia de ser um quadro um dia, na casa de alguém, como uma decoração ou como uma obra de arte, enfim. E isso é através de galerias, através de curadores que mostram o trabalho e a gente desenvolve a impressão de alta qualidade, a moldura que combina com o ambiente ou combina com o trabalho mais propriamente dito e a gente consegue vender essas obras. E eu acho que isso é uma coisa uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso. As suas fotografias, elas realmente parecem pinturas e são maravilhosas. Você já teve algum problema com direito autoral, alguma coisa assim relacionada? Não porque, bom, eu não primeira coisa com relação ao direito autoral de pessoas que eu fotografo, quase nunca fotografo pessoas, então eu só sempre fotografo paisagens. E assim, de pessoas talvez pegarem as minhas fotos, eu não me preocupo com isso. As fotos estão livres aí, não em alta resolução, é claro. Como o meu interesse é realmente imprimir, a pessoa, se ela pegar uma foto na internet em baixa resolução, ela pode usar no computador dela como fundo de tela, alguma coisa assim, mas ela não vai conseguir imprimir, ela não vai conseguir produzir o trabalho que eu produzo. Então, acho que nunca tive e acho que também não vou ter nenhum problema com relação a isso. O fotógrafo defende o tratamento da imagem na pós-produção. Entretanto, ele deixa claro que deve ser ponderado. Eu sou uma pessoa que trato as imagens. As imagens que eu vejo muitas vezes, a câmera não consegue mostrar. Então existem maneiras de você fotografar a mesma cena em diferentes exposições, para você tenha detalhes tanto nos claros quanto nos escuros, para que aquilo reflita muito mais o que o seu olho vê, né? O tratamento digital, ele é importante na imagem. Se ele é super tratado ou aí é uma coisa muito relativa. Você tem imagens muito tratadas que você olha e fala assim, poxa, isso não é muito natural. Principalmente nós, fotógrafos, que temos uma referência visual muito grande de tudo, nós conseguimos identificar aquilo que é um tratamento bonito, bem feito, daquilo que às vezes é um pouco exagerado. Então, eu sou contra o exagero demais, mas o tratamento digital ele faz parte da fotografia atual. Mais uma pergunta, agora é mais no campo da fotografia em geral. Como que você analisa esse mercado com muitos fotógrafos, principalmente para o seu? Eu falo para olhar dessa questão de expedições. No caso, eu senti mais isso quando eu trabalhava na fotografia comercial. E aí, quando houve a migração do filme para o digital, isso tornou uma coisa muito mais fácil para a pessoa que quer começar. Porque o digital você fotografa e vê a imagem, então virou uma coisa muito de tentativa e erro. As pessoas meio que emburreceram um pouco, não querem muito estudar, elas querem fotografar, ver o resultado. Ah, não deu certo, eu faço outro, faço de novo. Então você faz 300 fotos para enxugar em 5. Imagina você fazer isso com filme. Ninguém fazia isso com filme. Você tinha que realmente saber o que você estava fazendo, porque você só ia saber o resultado depois de revelado. Então, o digital ele meio que pulverizou demais a fotografia. Por um lado, isso é bom. No caso das expedições fotográficas, isso criou um público muito grande que quer aprender a fotografar, mas tem essa ideia realmente de fotógrafos que não se desenvolvem porque caíram nessa falsa impressão de ser fácil demais por causa da fotografia digital. Ou eles pegam imagens e manipulam no computador, ou fazem a imagem de qualquer jeito porque depois vai tratar aquilo. Então perdeu-se um pouco do refino da imagem, da fotografia em si. Mas sempre você tem os bons fotógrafos, independente da técnica ou da época que isso aconteça, você tem sempre os bons porque é uma coisa do olho. Então o olhar fotográfico, ele é uma coisa de longo prazo, ele não acontece da noite para o dia. E a gente que está fotografando há muito tempo, você percebe a evolução disso, você começa a enxergar diferente. Então isso é um diferencial. Sempre vai ter pessoas que estão num nível de olho que vão fazer boas fotografias. Então é isso, Cristiano. Muito obrigado por você aceitar nosso convite e participar da fotometria de hoje. Obrigado a vocês.